O que fez o Brasil dos anos 60, pré-ditadura, mais mobilizado que o Brasil de hoje? Matheus pergunta. Opa, fez? Isso aqui é importantíssimo. O que fez aquele Brasil? Alguns dizem, tu é saudosismo, anos 60. Não, é que o Brasil era... Deixa eu só ver as demais aqui. Tá? Estou aqui me acertando aqui com minha assessora especial. Então, veja. Obrigado. Olha só. O que fez o Brasil? Alguns diziam que o Brasil estava ficando inteligente. O Brasil continua inteligente, tem muita gente. Quando eu escracho aí acadêmicos, e acadêmicozinhos famosinhos, festejados pela mídia, isso não quer dizer que nós não tenhamos no Brasil uma potência de estudantes, professores, intelectuais. Só que o Brasil padece de um mal. A maior parte dos intelectuais brasileiros são universitários. Você sabe que no México não é assim? Você sabe que na Argentina não é assim? Não sabia, né? A maioria não sabe. Então, quando no Brasil tu fala do intelectual, tu joga lá, pensa numa universidade. Nós tínhamos, em 64, grandes intelectuais que não passaram pela universidade. E eu digo claramente, a maioria dos universitários hoje são liberais de esquerda ou abertamente conservadores. Pensa aí você, 5 intelectuais, não estou falando da cadeia, 5. Diga assim, pense, nem diga agora, quando tu for dormir hoje, tu deita lá e fica pensando assim, 5 livros que efetivamente foram luminosos. Entendeu? Não vale o tratado sobre Spinoza. Não vale o tratado sobre Hegel. Não. Filosofia aqui. Nossa. Pensa num livro luminoso no terreno da economia, alguma coisa assim como Subdesenvolvimento e Revolução, do Rui Mauro Marini. Não leu? Ah, pega já. Pega já, começa amanhã. Entendeu? Pega assim uma... Edmundo Muniz, ou Juventude do PDT, pega o que foi ministro, secretário de Cultura do Brizola, a originalidade das revoluções. Vai lá. E pensa hoje à noite, 5 livros, tu diz, esses livros... Eu tenho visto gente que começava a pegar coisa e agora está fazendo autocrítica, porque a vida está pedindo. Então, o que fez aqui? Foram várias coisas. Primeiro, um conjunto de acúmulos históricos que bateu naquilo que era o grande debate Mateus. Eu não sei que Mateus é esse, né? Mateus com TH, está cheio de Mateus com CH. Esse bem já que eles estão... Mateus, olha aí, o Mateus que falou aqui do Manuel Bonfim, do Tobias Barreto. Mas o Tobias Barreto é um conservador, né? O Manuel Bonfim não. Esse, inclusive, a despeito dos pedidos de Machado de Assis para que entrasse na Academia Brasileira de Letras, ele disse, não vou nessa. Nunca aceitou. Não é? Aí nós temos uma conjunção. Então, Mateus, o que se discutia no pré-64? Se discutia isso que nós estamos discutindo aqui, a Revolução Brasileira. Estavam discutindo a Revolução Brasileira. O Teotônio dos Santos, que o Wesley de Freitas coloca aqui, socialismo, fascismo, veio dessa herança. Então, nós estamos discutindo a Revolução Brasileira. O golpe de 64, ele interditou, ele cortou pela raiz o debate sobre a Revolução Brasileira. Quando o quê? Quando ele derrubou o governo do Jango, que era um governo nacionalista e reformista, que não vinculou as reformas com a Revolução e, por isso mesmo, fracassou. Aquele nacionalismo reformista fracassou por isso, porque o Jango não deu o passo para a Revolução, a despeito de ter sido o melhor governo que nós tivemos na história do país. Nunca esqueçam, hein? Ele estava caindo quando ele assinou o decreto da reforma agrária e a lei de remessa de lucros, o famoso comício da Central do Brasil, de 64. Então, o Brasil estava discutindo a Revolução Brasileira. E tinha um movimento de massas que atuava em consequência. Sindicatos, partidos políticos, movimentos independentes, militares, ligas camponesas, movimento operário. Esse era o ponto. Então, estavam discutindo, e mais do que discutindo, estavam fazendo a revolução. Não estavam preocupados em virar deputado e senador. Isso é muito importante. Não é que não tinha deputado e senador, tinha. Só que o horizonte não era a política liberal parlamentar. Esse cretinismo parlamentar que nós vamos denunciar sempre como uma impostura que os revolucionários não podem admitir. Percebe? Então, o que estava lá? Eles tinham uma discussão sobre tudo, sobre ciência e tecnologia.
tinha um debate profundo e a emergência de movimentos culturais maravilhosos, tinha um debate intenso nas Forças Armadas sobre a Revolução Brasileira, tinha a reforma agrária, que o presidente convocava a fazer, e o Brizola dizia lá no Sul, na lei ou na marra. Tinha um conjunto de dinâmica. Depois nós fomos empobrecendo, a ditadura cortou e a democratização não retomou. O debate sobre a Revolução Brasileira, eu reivindico aqui como a Revolução Brasileira, nós é que retomamos isso. Tem muita gente que está aí metido, muita gente. Mas nós queremos dizer muito claramente, quem colocou isso na cena partidária, na cena política, fomos nós com o Manifesto pela Revolução Brasileira. Tem data, está colocado e ninguém fala. Agora tem um monte de gente flertando com isso. Tem gente por modismo, tem gente por oportunismo e tem gente que está começando a discutir seriamente. E não só nas nossas fileiras, hein?